A paz do Senhor Jesus esteja com você, minha irmã, esteja com você, meu irmão. Nós já temos comentado aqui em outras oportunidades que quando os evangelistas redigiram os evangelhos, a preocupação deles não era passar para nós uma história, biografia de Jesus ou apenas reportar fatos. O objetivo, a finalidade dos evangelistas era, a partir da vida de Jesus, dos seus atos, das suas instruções, passar para nós uma catequese importante para a nossa vida. Catequese, de fato, o sentido da palavra catequese é exatamente uma instrução que faz eco em nossa vida, que tem reflexos em nossa vida. E cada evangelista, evidentemente, tem as suas peculiaridades. Quando a gente, então, aprende a ler os evangelhos a partir desta perspectiva, a narrativa ou as narrativas evangélicas adquirem um colorido especial, uma vida especial. Ultimamente, nesses nossos bate-papos, reflexões, nós temos, acompanhando o ritmo da igreja, refletido sobre o capítulo 6 do Evangelho de João, memorável capítulo, belíssimo capítulo 6 do Evangelho de João, que deve ser lido por inteiro. A igreja fragmenta, digamos assim, este capítulo para facilitar a sua compreensão, mas ele deve ser lido como um todo e como um todo deve ser refletido. É uma construção num mosaico fabuloso sobre um tema que Jesus usa para passar a sua mensagem. Aliás, dentro do capítulo 6, o protagonista central é Jesus. Ele é que está no comando de todas as atividades. Começa, como você bem sabe, com a narrativa da multiplicação dos pães, ou melhor dizendo, talvez fosse mais fiel à intenção do evangelista, começa com a narrativa de Jesus saciar a fome de uma multidão de pessoas, tendo como recurso alguns pães e alguns peixes. Este feito de Jesus de saciar aquela multidão de gente fez com que as próprias pessoas que viram e se aproveitaram, digamos assim, daquele gesto de Jesus, começam a enxergar Jesus ou querer enxergar Jesus como um grande líder social, um grande líder político. Afinal de contas, quem é que não gostaria de ter alguém no comando que, aparentemente, sem nenhum esforço, garantisse alimento até a saciedade? Quem é que não gostaria de um líder desses? Né? Jesus, ao perceber este movimento, se retira. E esta retirada, digamos assim, estratégica, tem por objetivo demonstrar que não era a intenção de Jesus, ele não compartilhava deste pensamento, deste movimento, de fazer dele um líder político. Não era com isto que Jesus estava preocupado. Vale a pena aqui fazer um parênteses importante, porque às vezes a gente percebe em algumas lideranças religiosas justamente um objetivo, um interesse político, querer mandar politicamente sobre uma parte, uma nação, não é? Impondo um regime religioso. Jesus não estava preocupado com este aspecto, por isso ele se retira.
A retirada de Jesus, todavia, não convence o povo. Talvez, ou, melhor dizendo, porque o povo estava mais preocupado com o seu próprio interesse, com o seu próprio conforto, por isso vai atrás de Jesus até onde encontrar, como quem quer dizer, nós vamos fazer com que Jesus venha à força ser o nosso líder político. Jesus, que não era bobo nem nada, não é? Ao perceber esta insistência das pessoas, dizem, mas não é isto que me preocupa, não estou atrás disso. Vocês sim estão atrás de mim porque eu dei pão de graça para vocês. Só que este pão que vocês estão procurando é passageiro. Vocês devem procurar um pão que alimenta de uma forma consistente. E aqui Jesus começa a usar a palavra pão de uma forma figurada, fazendo referência a tudo aquilo que as pessoas, todo aquele bem material que as pessoas consideram importante e indispensável para uma vida tranquila. É como se Jesus diz, estes bens materiais, estes objetos materiais, que vocês consideram insubstituíveis para uma vida tranquila, na verdade, não garantem nada. Vocês precisam procurar um outro alimento capaz de sustentar vocês, de dar à vida de vocês um sentido especial. O povo, então, provoca Jesus. Bom, então, vai nos dar logo este pão que nos dá a tranquilidade. E aí Jesus, jeitosamente, vai mudando o foco. Ele diz, o pão sou eu, que desci do céu. E aí o povo novamente implica com Jesus, porque isto exigia do povo uma mudança na maneira de pensar. Como você está falando que desceu do céu? Não sabemos quem é seu pai, quem é sua mãe, onde você se criou, não sabemos disso tudo. E aí Jesus, então, vai educando o povo e, consequentemente, educando a nós também. Jesus diz, vocês estão olhando as coisas apenas do ponto de vista humano. E quem olha os acontecimentos apenas do ponto de vista humano não entende. Por que eu digo que desci do céu? Porque aquilo que eu fiz, saciar vocês com pão, passar, caminhar sobre as águas, somente alguém que vinha de Deus faria. E aqui, novamente, amigos, é preciso que a gente preste atenção, porque Jesus não fala da multiplicação dos pães ou do caminho sobre as águas como se fossem, assim, fatos espetaculares. Não. Jesus sempre faz tudo aquilo que ele faz, inclusive estes jeitos espetaculares, tem por objetivo o bem-estar, a libertação, a fortificação da alma humana. Jesus não está fazendo espetáculo pelo espetáculo. Jesus faz estes gestos que passam a ser, sim, extraordinários, mas visando o bem-estar das pessoas. E aí Jesus diz, se vocês lessem corretamente os sinais, vocês compreenderiam que eu não estou agindo apenas por interesse humano, mas eu estou trazendo uma mensagem divina. E vocês se deixam instruir por Deus. Vocês começam a permitir que Deus faça a sua
cabeça, vocês começam a pensar, a agir, a reagir como Deus pensa, como Deus age, como Deus reage. E o que Deus quer é que vocês acreditem em mim. Crer, então, não é simplesmente saber que Jesus existe. Crer não é também nem tampouco admirar o jeito de Jesus agir. Crer significa deixar-se instruir por Deus, deixar Deus fazer a cabeça e, consequentemente, moldar a vida da gente. E aí Jesus faz uma declaração contundente. Quem crê em mim viverá de verdade. Não existe vida plena. Não existe para o ser humano outro caminho para ele realizar-se como pessoa e, consequentemente, ajudar os outros a se realizarem como pessoa, senão pondo a sua confiança em Jesus. Fazer do ensinamento de Jesus o caminho para a sua vida. Você entende, minha irmã, você entende, meu irmão, que para fazer um ato de fé precisa de uma conversão. É preciso de uma mudança de patamar. É preciso subir um degrau, deixar de pensar a maneira humana e começar a pensar a maneira divina. E aí Jesus volta novamente à figura do pão. Eu sou o pão vivo descido do céu. Ou seja, quem se converter a mim, quem aceita a minha orientação, alimenta-se com aquilo que eu tenho para dar. E aí, a segunda revelação contundente. O que eu tenho a dar é a mim mesmo. O pão que eu tenho a dar a vocês é a minha carne, doada para a vida do mundo. É como se Jesus estivesse dizendo, para que a fé se torne plena, para que a vida se torne plena, é preciso crer em Jesus e é preciso alimentar-se com o alimento que Ele próprio dá, seu próprio corpo, seu próprio sangue. Na religião católica, nós chamamos isso de Eucaristia. E aí emerge uma verdade espontânea, sozinha. Sem Eucaristia, o cristianismo fica deficiente, incompleto. Por outro lado, todavia, aproximar-se da Eucaristia não significa apenas receber a hóstia, se você me permitir usar esta linguagem assim meio vulgar. Significa buscar na Eucaristia o alimento vivo, ou seja, o alimento que gera vida, que gera vigor, que faz com que o comungante, ao comungar, cheio de vigor, de entusiasmo, de alimento, revigorado, fortalecido, sai prosseguindo a viagem, a jornada de transformar o mundo. A Eucaristia é aquele alimento que revigora a pessoa para prosseguir viagem. É por isso que na hora da comunhão o fiel responde amém. Aquele amém não é um amém formal. Aquele amém quer dizer sim, eu comungo,
porque eu creio que este pão põe vida, gera vida na minha pessoa, e eu, cheio de vida, como qualquer outra pessoa cheia de vida, saio fortalecido, espalhando, derramando, fazendo a vida acontecer na existência de todas as pessoas. Como seres humanos, nós precisamos não somente do pão material, precisamos também do pão espiritual. E o pão espiritual é Jesus. Eu sou o pão vivo descido do céu. E o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. A paz do Senhor Jesus permanece com você e com todos aí em sua casa.